Bom, se você acompanhou a aula passada da segunda-feira, que eu deixei postada lá no plural, então você sabe que a gente acabou de iniciar a parte do conteúdo que fala sobre educação sexual e mudanças no corpo da adolescência, certo? Então, na aula passada, a gente deu algumas características básicas, falando sobre características sexuais primárias, características sexuais secundárias. E a gente falou também sobre alguns aspectos da adolescência, né? Mudanças psicológicas, emocionais, Ah, além das tio, mudanças físicas. Oi, com licença. Eu só queria lhe avisar que o Pedro disse que tá fazendo uma prova do curso, aí não dá pra ele comparecer. tudo bem. Beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que acontece na puberdade no corpo das meninas e a puberdade, como ela afeta o corpo dos meninos. E aí a gente vai falar também um pouco sobre a vida sexual e sexualidade dentro desse contexto da adolescência, certo? Então, atenção aí, todo mundo, quem quiser acompanhar, está na página 7 do livro 4, certo? Então eu vou abrir aqui o quadro e a gente vai iniciar. Beleza. Então a gente inicia falando sobre a maturidade sexual feminina. Ó, a puberdade, como eu já havia comentado com vocês, é um evento que ocorre no nosso corpo, né? Todo mundo que já passou de uma idade de aproximadamente entre os 10 e 13, 14 anos, já pelo menos iniciou a puberdade, né? A puberdade dura mais ou menos até ali os 17, 18 anos, a pessoa ainda está sofrendo constantes modificações no seu corpo, certo? Então, essa maturidade sexual, ela não significa dizer, né, que a pessoa está apta 100% para, por exemplo, procriar, né? A maturidade sexual significa dizer que você tem a possibilidade de procriar, mas isso não quer dizer que você tem que procriar, certo? Então, existem alguns eventos que marcam a maturidade sexual, certo? Eu peguei essa imagem aqui para representar o ciclo das meninas, né? O ciclo menstrual das meninas, que é o evento que mais caracteriza a maturidade sexual feminina, certo? Se você observar aqui nos cantinhos, eu risquei umas palavrinhas, porque eu não quero que essas palavrinhas apareçam agora nesse assunto de vocês, certo? É uma parte que vocês vão ver mais na frente, quando vocês estiverem no ensino médio, aí vocês vão entender melhor as fases do ciclo menstrual. Por enquanto, eu quero que vocês entendam apenas menstruação e ovulação, certo? São dois conteúdos que eu quero que você são dois eventos que eu quero que você pegue bem no conceito, tá? Então, a maturidade sexual feminina, ela se inicia na menarca, certo? A menarca nada mais é do que a primeira menstruação, certo? A menarca na menina, ela inicia, né, o evento da maturidade sexual. A partir da primeira menstruação, aquela menina já está apta para engravidar. Mas, como eu disse para vocês, isso não quer dizer que ela deve, né? Estou dizendo que ela pode. Mas essa menarca, ela traz, além da possibilidade de engravidar, o início daquelas mudanças que a gente falou, né? A liberação de hormônios para modificações corporais. Mas o evento das meninas, que marca mesmo assim que você pode ter certeza que iniciou a maturidade sexual, é a menarca, certo? Menarca, eu vou colocar aqui, ó, primeira menstruação. Primeira menstruação. Vou afastar um pouquinho para o lado aqui que ele não pega essa área. Primeira menstruação. Beleza, pessoal. Mas para que a gente possa entender o que é a menstruação, o que é esse evento da menstruação, a gente precisa entender primeiro o que é a ovulação, certo? Então vamos lá. Todos já sabemos, né? Em algum momento da nossa vida, a gente descobriu que a gente não nasce da cegonha, né? A cegonha não vem deixar o bebezinho na porta da casa dos nossos pais. O que acontece é que o papai, ele tem umas célulazinhas especiais, né?
que são chamadas de espermatozoides. E a nossa mãe tem uma célulazinha especial chamada de ovócito, certo? Ou óvulo, caso vocês ainda não tenham pegado a referência corretinha. Mas eu vou explicar para vocês porque a gente chama de ovócito depois. Mas por enquanto pode chamar de óvulo para não confundir vocês. Então, quando o espermatozoide do seu pai encontrou o ovócito da sua mãe, o óvulo da sua mãe, né? Aí gerou uma célulazinha, né? Chamada de célula ovo ou zigoto. E essa célula ovo ou zigoto deu origem a você, certo? Então, é assim que acontece o surgimento dos seres humanos e da grande maioria dos organismos. Mas, o que é que acontece aqui nessa historinha? Para que a mulher possa liberar este ovócito, ela necessita deste evento aqui, chamado de ovulação. A ovulação nada mais é do que o ato da mulher liberar um óvulo todo mês, certo? Todos os meses, a mulher ela vai liberar um ovócito, um óvulo, né, no seu corpo, certo? Então, esse processo a gente vai chamar de ovulação. O que é que acontece com a ovulação? A ovulação, ela libera o ovócito para que ele espere o espermatozoide lá dentro do útero, certo? Se por um acaso esta mulher não chegar a ter uma relação sexual, ela não tiver um contato com um espermatozoide, o espermatozoide não chegar até o ovócito, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer, certo? Esse ovócitozinho aqui, eu estou chamando de ovócito porque eu já me acostumei, mas eu vou chamar de óvulo, desculpa. Esse óvulozinho aqui, ó, ele vai morrer, ele não vai conseguir sobreviver por muito tempo, ele só consegue viver fora do ovário por 24 horas, certo? Ele só vive por 24 horas. Então, quando a mulher libera o ovócitozinho lá, libera o óvulo, ela tem 24 horas para encontrar ele com o espermatozoide. Depois dessas 24 horas, ele morre, certo? Lembrando que isso aqui é uma média, né? Ele pode morrer antes, ele pode morrer um pouquinho depois, mas a média é 24 horas. Então, este óvulo aqui vai morrer. E aí, ele vai desencadear uma série de hormônios que vai fazer com que todo o preparo do útero seja desfeito, né? Que preparo é esse? Nós vamos fazer aqui um úterozinho bem tosco, tá? Não prometo que ele vai sair bonitinho. Mas é mais ou menos assim, ó. Ó, aí eu não vou desenhar as trompazinhas, vou desenhar só a parte do útero mesmo. Beleza. Então acontece o seguinte, pessoal. Lembrando que isso aqui está cortado, vê como se fosse um útero aberto para a gente ver dentro. Todos os meses, a mulher, ó, ela vai preparar o útero dela. Como é que ela prepara o útero dela? Ela coloca uma camadinha de tipo com um tecidozinho aqui, ó. Aqui assim, ó, vai ficar. É como se ela estivesse forrando o útero, tá? Ela tá forrando o útero para ele ficar fofinho. Para quê? Para quando o bebezinho se formar aqui, né? Para quando a célula ovo se formar, essa célula ovo vai, ó, se grudar aqui nessa parede do útero, tá? E aí, quando ela grudar aqui na parede do útero, ele vai se desenvolver em cima dessa coisinha aqui, dessa almofadinha. Essa almofadinha aqui, ó, ela tem um nome. Qual é o nome dessa almofadinha? É endométrio, certo? Endométrio. Beleza. O endométrio, ele é um tecido muito irrigado, né? Ele tem muitos vasos sanguíneos e ele está lá na parede do útero, ele cresce na parede do útero. Beleza. Quando esse endométrio, a célula ovo se fixa aqui, ele vai ajudar na gravidez. Se por acaso a mulher não chegar a ter uma relação sexual e essa célula ovo não chegar a se fixar, o que é que vai acontecer? O ovócito, depois de morto, vai liberar
hormônios, né? Ele vai liberar hormônios que vai fazer com que essa parede aqui, ó, ela se desgrude do útero, certo? Ele vai ser arrancado no tapa mesmo, assim, tipo, na pancada. Ele vai começar a fazer várias contrações, né, para arrancar isso daqui. Então, você que é menina já sabe de que pancadas eu estou falando, né? Que pancadinhas você sente antes da menstruação. Essa daqui é a cólica menstrual, certo? Ela acontece por quê? Porque o seu útero começa a sofrer contrações para retirar o endométrio, porque você não engravidou. Então, a punição por você não ter engravidado aquele mês é arrancar o endométrio no tapa, mesmo assim, nas contrações violentas, para retirar aquele endométrio lá do seu útero, certo? E aí, como ele é extremamente irrigado com vasos sanguíneos, o endométrio vai ser eliminado do útero junto com sangue. E aí caracteriza a menstruação, certo? Vai sair o endométrio com pedaços, os pedaços do endométrio com uma quantidade de sangue. E aí, esse Gente, eu não daí é o acredito. sangue menstrual. Eu não acredito que eu vou ter que sofrer isso pra sempre. Não, mas não é para sempre. Eu sei, A, até a mulher tem a chegar. menarca e tem a menopausa. A primeira Eu sei, até menstruação chegar a e a última menopausa. menstruação. Tá, tá, Isso. tá. Aí a gente para, mas gente, eu vou ter que sentir isso até a menopausa, que eu não vou engravidar. Eu não vou ter filho, eu não vou casar, entendeu? Ai, meu Deus. Beleza. Então, pessoal, isso aqui é o evento da menstruação. Mas a menstruação, ela ocorre em um momento certo, tá? Ela vai ocorrer em um momento certo. E a ovulação também, ela só ocorre em um momento certo. Vou colocar aqui os ovários só para ficar bonitinho, tá? A ovulação também só ocorre no momento certo. Beleza? Alguém está tentando entrar. Ué, o Marcelo duas vezes, entrando duas vezes. Tem Marcelo Henrique, tá aqui. E esse Marcelinho Gameplay é o Marcelo? Enfim, agora eu me perdi. Ah, já achei. Tá, não estava achando o quadro. A menstruação e a ovulação, elas só ocorrem em momentos certinhos, certo? Normalmente, quando o ciclo da mulher ele é regular, ele vai ocorrer nos dias certos. Mas nem todas as mulheres possuem o ciclo corretinho, né? O ciclo menstrual, ele pode durar de 28 a 30 dias, até 32 dias, né? Tem mulheres que têm o ciclo menstrual de 32 dias, tem mulheres que têm o ciclo de 28, tem mulheres que têm o ciclo de 27, tem o ciclo de 24. Isso depende da mulher, né? O normal é que, tipo assim, o ideal, né? É que, tipo assim, se ela tiver um ciclo de 24 dias, que ela menstrue sempre de 24 em 24 dias, tá? Se ela tiver um ciclo, sei lá, de 32 dias, ela tem sempre que menstruar de 32 em 32 dias. Só que não acontece isso sempre, né? Algumas mulheres têm um ciclo de 28 dias, mas às vezes ela tem um ciclo de 29, às vezes tem um ciclo de 27, às vezes tem um ciclo de 30, às vezes tem um ciclo de 32. Isso varia muito de acordo com o quê? De acordo com o estresse que ela sofre, né? Se a mulher estiver estressada, a menstruação dela pode atrasar ou pode adiantar. Se ela estiver tomando alguma medicação, a menstruação dela pode adiantar ou atrasar. Enfim, vai depender muito de fatores externos. Então, não é completamente certo que a mulher sempre vai menstruar naquela coisa. Tem mulheres que conseguem, que conseguem não, né? Tem mulheres que têm o ciclo menstrual super regulado, né? Ela regula certinho a menstruação. Ela não, né? O corpo dela regula certinho a menstruação. Mas existem mulheres que não têm, e é completamente normal. A mulher que não tem o ciclo totalmente regular não precisa se preocupar, ela não é anormal por isso. A grande maioria das mulheres, inclusive, não tem o ciclo regular, tá? Então, o que é que acontece aqui? A ovulação, ela ocorre em um determinado dia. E qual dia que vai acontecer? Essa ovulação vai ocorrer normalmente 14 dias. Vou botar aqui, ó. A ovulação. Nossa, tá muito bagunçado. Eu vou apagar isso daqui, que aí fica mais fácil de vocês enxergarem aqui. A ovulação, ela vai ocorrer 14 dias
após o primeiro dia da menstruação. O que é que acontece? Você menstruou, né? A menina menstruou. Vamos supor que hoje é dia primeiro, né? Dia primeiro do mês, e ela menstruou aqui no dia primeiro, certo? O ciclo dela é de 28 dias, tá? Então ela menstruou aqui. Aí o que é que você vai fazer? Você vai contar 14 dias, ó, você vai contar, se hoje é primeiro, né? Dia 14 vai ser o dia em que ela vai ovular, certo? Neste dia aqui, o dia da ovulação, certo? É o dia que ela tem a maior probabilidade de engravidar, certo? O dia da ovulação é o dia que ela tem a maior probabilidade. Isso quer dizer que ela vai engravidar neste dia? Isto não quer dizer. Isso quer dizer que ela tem umas chances maiores de engravidar neste dia. Por que chances maiores? Porque nem sempre o ovócito é liberado neste dia. Isso aqui é uma média, é por isso que a gente coloca alguns dias antes e alguns dias depois, né? Normalmente você coloca 3 dias antes e 2 dias depois do dia da ovulação, né? Às vezes você bota 2 dias antes e 2 dias depois. O mais seguro é 3 dias antes, certo? E 2 dias depois da ovulação. Então, este período aqui, ó, todo este período entre o dia 11 e o dia 16 é o que a gente chama de período fértil, certo? Porque ovócito ele pode ter sido liberado aqui, ó, ele pode ter sido liberado neste dia, ou ele pode ter sido liberado nesse dia aqui, ou ele pode ter sido liberado nesse. Então, é uma área de risco, certo? Nesse período aqui, a mulher tem maiores possibilidades de engravidar, mas isso não quer dizer que ela vá, é só uma possibilidade maior. Então, a menstruação, ela sempre ocorre, aliás, a ovulação sempre ocorre 14 dias após a ovulação, certo? Se o ciclo dela for de 28 dias, 14 dias após a ovulação, ela vai ter a sua menstruação, né? Mas se o ciclo dela for de 29, vão ser 15 dias após a ovulação. Se for de 30, 16 dias. Se for de 31, 17 dias. Se for de 32, 18 dias após a ovulação, certo? Então, e aí vai contando novamente, né? Primeiro dia da menstruação, 14 dias a ovulação, certo? Vamos pegar aqui deixa eu pegar, eu vou tirar um print aqui do calendário, que aí eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Vamos pegar aqui. Esse aqui é o mês de outubro. E eu vou pegar aqui o mês de novembro também. Ó, vamos fazer aqui uma suposição, né? Vamos fazer a suposição que essa mulher aqui, ela tem um ciclo de 28 dias, tá? Tem um ciclo de 28 dias. Então, o que é que acontece? Vamos supor que hoje aqui, ó, dia 28, ela acabou de menstruar, primeiro dia da menstruação. Então, o que é que você vai fazer para concluir essa historinha aqui, ó? Você vai contar, você vai contar 14 dias depois desse dia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, este dia aqui, que vai ser o dia 10 de novembro, certo? É o dia que ela vai estar ovulando, certo? O dia provável da ovulação dela. Mas como a gente não tem absoluta certeza se ela vai estar ovulando neste dia, a gente coloca uma zona de risco, né? A gente vai colocar aqui, ó, 2 dias para cá, pode até colocar 3.
3 dias para cá e 2 dias para cá, certo? Então, esse período aqui, ó, entre o dia 7 e o dia 12, é o que a gente chama de período fértil, certo? Período fértil. É o período em que ela tem uma grande possibilidade de engravidar, certo? Caso ela mantenha relações sexuais, ela vai ter uma grande probabilidade de engravidar. Como o ciclo dela é de 28 dias, então ela vai contar aqui, ó, mais 14 dias depois da ovulação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, no dia 23, ela vai ter a sua próxima menstruação, certo? No dia 23, ela vai ter a sua próxima menstruação. E a menstruação, ela dura aproximadamente 5 dias, né? Professor, eu menstruo 7 dias. Normal. Eu só menstruo 3, também é normal. Eu menstruo 4, tudo bem. A média é 5 dias. Mas se você menstrua mais ou menos, não tem problema. O que não pode é você passar o mês inteiro menstruado, né? Aí não tem, você tem que procurar um médico, não tem condições. Mas se você varia entre 4 e 7, é normal. Até 8 também é normal. Mas não pode ser muito mais que isso, né? Aí você tem que procurar um médico para saber o que é que está acontecendo. Beleza. Aí, depois daqui, ela vai contar novamente mais 14 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, no dia 6, né, de dezembro, ela vai ter a sua próxima ovulação. Então, é assim que se conta o ciclo menstrual. No caso aqui, desta mulher, que tem 28 dias, né? Um ciclo de 28 dias. Mas e se essa mulher, por exemplo, tivesse o ciclo de 32 dias? Vamos ver como é que seria? Vou apagar tudo isso aqui, tá? Então, ela tem um ciclo aqui, ó, de 32 dias, tá? Então, ó, primeiro dia da menstruação dela aqui, né? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, novamente, óbvio, né? No dia 10, ela vai ter a sua ovulação. Você vai contar aí 3 dias antes e 2 dias depois para tirar o período fértil. E aí, você vai continuar contando, né? Não era 32 dias, aí é que você já tem o 14, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, a menstruação dela vai vir provavelmente neste dia aqui, ó, dia 29, certo? Então, é assim que se conta. Como esses cálculos, eles são muito complexos, né? Você pode se perder, né, nessa historinha aqui. O que é que as mulheres geralmente fazem? Elas utilizam aqueles aplicativos de celular, né? Os aplicativos de celular facilitam bastante para que ela possa manter uma rotina, né? Para ela saber se ela está menstruando nos dias corretos ou se ela está tendo algum problema no seu ciclo menstrual, ela pode acompanhar através disso daí, certo? Então, é assim que se funciona o ciclo menstrual. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não, tio. Não, Beleza. tio. Então, se nenhuma dúvida em relação ao ciclo feminino, então vamos passar para o ciclo masculino, tá? A maturidade sexual masculina, ela é bem menos dolorosa, digamos assim. A, 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 a maturidade sexual masculina, ela também é marcada por um primeiro evento, né? Normalmente, este primeiro evento, ele ocorre de forma independente, né? De forma que você não provoque, ou ele pode ocorrer de forma provocada, né? As mulheres, elas normalmente não escolhem, né? Se elas vão menstruar ou não. Já os meninos, eles meio que descobrem de uma forma mais é, induzida, né? A primeira ejaculação dos meninos, ela vai ocorrer de duas formas, ou pela masturbação ou pela poluição noturna. O que é a ejaculação?
A ejaculação é o ato de liberar sêmen ou esperma, né? O sêmen é a mesma coisa que esperma, com qualquer um dos nomes está correto, tá? Então, o que é que acontece? Os meninos, normalmente, eles atingem a maturidade sexual um pouco mais tarde, né? Entre os 13 ou 14 anos, que é quando eles têm a primeira ejaculação. Essa ejaculação, ela pode acontecer enquanto o menino se masturba, né? Quando ele pratica a masturbação, ou quando ele tem uma poluição noturna, tá? O que é a poluição noturna? A poluição noturna é quando um menino, por exemplo, está tendo um sonho, e esse sonho é um sonho erótico, né? É um sonho sexualizado, e ele acorda e ele ejaculou durante o sono, certo? Esse evento é um evento normal, pode acontecer com qualquer pessoa, certo? É a poluição noturna, é quando o menino tem um sonho erótico, alguma coisa do tipo, né? Algo que excite ele, e durante o sono ele tem uma ejaculação. E aí, esse evento pode marcar a primeira ejaculação dele. Pode ser que ele nem soubesse ainda que ele tinha a capacidade de ejacular e ele ejaculou enquanto dormia, certo? No caso que eu falei para vocês de ser induzida, é porque a masturbação é utilizada, né, como forma de obter prazer, né? E aí ele vai, quando ele, para atingir o ápice da sexualidade, né, ele vai ter que ejacular, né? A ejaculação marca o clímax sexual. Então, quando o menino está se masturbando, ele atinge o clímax sexual, né? Aí ele vai ejacular. Então, ele pode descobrir dessas duas formas que ele atingiu a maturidade sexual. Certo? Então, dos meninos é bem mais simples, né? Não existe um ciclo ejaculatório, né? O menino pode ejacular, por exemplo, todos os dias e isso não ser um problema. É, já as meninas não podem menstruar todos os dias do mês, elas não ovulam todos os dias, elas ovulam uma vez no mês. Os meninos podem liberar seus espermatozoides qualquer dia do mês, inclusive qualquer hora do dia também. Enfim, é muito mais simples o do homem do que o da mulher, certo? Então, vamos passar para. Ah, sim, alguma dúvida? Ou vocês querem. Não. Não. Se vocês quiserem começar a aula gravada, pode ser que vocês fiquem receosos de perguntar alguma coisa que está sendo gravada. Então, se vocês quiserem tirar as dúvidas depois que eu encerrar a gravação, não tem problema, eu posso esperar também. Não, tá tranquilo mesmo. Beleza, então. Mas qualquer coisa vocês podem perguntar. Então, pessoal, sabendo que foi atingido a maturidade sexual, a gente tem que falar sobre a responsabilidade. Vida sexual segura, não. É responsável, tá aqui. A gente tem que falar sobre responsabilidade. Responsável. A gente tem que falar sobre a responsabilidade sobre os nossos corpos, certo? Então, pessoal, o assunto sexualidade, sexo, normalmente é visto como um grande tabu, né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de falar sobre sexo, sexualidade, principalmente quando envolve o assunto com adolescentes, né? E aí, esse tabu geralmente pode causar algumas consequências desagradáveis, como, por exemplo, uma gravidez indesejada ou uma gravidez não esperada por uma menina adolescente, né? Isso pode acontecer, isso é muito comum de acontecer aqui no nosso país. Então, é preciso que vocês conheçam o que acontece no corpo de vocês para que vocês possam entender que isso é uma coisa normal e que você deve ser responsável pelas suas ações. Você é responsável por cuidar do seu corpo. O seu corpo é o seu bem mais precioso, é a sua casa mais preciosa. Então, você tem que cuidar do seu corpo de uma forma ideal, né? De uma forma legal, uma forma que você sinta-se bem, certo? Peraí, tem alguém falando aqui. O que é ser precoce? Em que sentido? Precoce é qualquer pessoa que faz as coisas antes do tempo, entendeu? Antes de chegar em determinada
no ponto, né, de fazer, a pessoa faz antes. Então, isso aí é ser precoce. Mas você está falando nesse sentido ou você está falando de ejaculação precoce? Enquanto o Marcelo pensa, vamos continuar aqui. Tá, então, ó, a vida sexual, ela deve ser iniciada. Uma vez eu vi uma pessoa falar isso. Depende muito do contexto, mas ser precoce é quando você faz uma coisa antes do tempo. Se você não tem, por exemplo, idade para dirigir, né? Você não atingiu os 18 anos e você não tem a habilitação, e você dirige tendo 15 anos, você é uma pessoa precoce. Por quê? Porque você fez uma coisa que não era o tempo de ser feito. Então, isso aí é precoce, certo? Beleza. Então, ó, a vida sexual ela deve ser iniciada quando você tiver responsabilidade sobre o seu corpo, certo? O que é ser responsável sobre o seu corpo? É quando você tiver controle sobre as coisas que você pode fazer. Você deve decidir que você é capaz de fazer aquilo. Mas essa decisão não deve ser fundamentada em vontades, certo? Ela deve ser fundamentada em ações. Por exemplo, quando você chega em um determinado momento para ter uma vida sexual ativa, você precisa primeiro o quê? Você precisa saber das consequências de ter aquela vida sexual ativa, certo? Você precisa entender que daquela relação sexual pode surgir uma criança, mesmo que você utilize métodos contraceptivos. Você está preparado para isso? Para essa responsabilidade? Você está preparado para saber que você pode gerar uma vida, que você vai ter que criar aquela criança? Você está consciente dessa responsabilidade? Você é capaz de arcar com essas consequências? Se você é capaz de arcar com essas consequências, se você é capaz de ser responsável por isso, aí sim você tem total responsabilidade sobre a sua vida sexual. Fora isso, você não tem responsabilidade sobre sua vida sexual, certo? Então, a gente tem que trabalhar nessa ideia da vida sexual responsável, certo? E a sexualidade, ela vai muito além do que o ato sexual, certo? O ato sexual é uma das partes da nossa vida sexual, mas existem outras coisas que envolvem a sexualidade. Por exemplo, a atração que você sente por determinada pessoa, isso faz parte da sua sexualidade. A, essa idade em que vocês estão vivendo é uma idade onde tem uma grande quantidade de dúvidas que surgem na cabeça de vocês. Vocês têm perguntas que talvez vocês não tenham a resposta ainda, embora vocês achem que vocês têm as respostas, vocês não têm a resposta de grande parte das perguntas que vocês têm. O que vocês acham nem sempre é o que é de verdade, certo? Então, essa parte sobre responsabilidade sexual é uma parte em que você deve conversar com uma pessoa que você confia, um adulto que você confia, um adulto que pode lhe dar orientações. Se você, eu sei que muitas pessoas não têm essa abertura com os pais, né? Muitas vezes os nossos pais não dão essa abertura para a gente conversar sobre isso. Mas não precisa ser seu pai. Pode ser uma pessoa que você tenha plena confiança, né? De que vai lhe orientar corretamente sobre esse tipo de assunto, certo? Então, sempre que você pensar nesse tipo de assunto, você tem que pensar com responsabilidade e pensar se você é capaz de arcar com as consequências que o seu ato vai trazer. Se você for plenamente capaz, eu acredito que nenhum de vocês que está aqui é plenamente capaz de cuidar de uma criança, de ter um trabalho, de fazer desistir dos estudos de vocês para trabalhar, para criar uma criança. Eu acredito que nenhum de vocês esteja preparado para isso. Então, vocês têm que pensar nessa responsabilidade que vocês ainda não podem arcar. Então, essa é uma orientação que deve ser feita primeiramente pelos seus pais, né?
Só que, claro, nem sempre os nossos pais dão essa orientação para a gente. Professor, eu tenho, Oi, tive uma dúvida aqui na minha cabeça, assim, que diga. é, tipo, qual o melhor método contraceptivo? Tipo, Mais qual, eficiente? acho que é o mais eficiente exatamente. Abstinência sexual, não fazer sexo, é o melhor método contraceptivo. Todos os métodos contraceptivos, eles são falhos, certo? Todos eles têm uma pequena Sim, mas, porcentagem de tipo, qual falha. que é que é a maior probabilidade de... De não falhar, exatamente. eu acho que o que tem a maior probabilidade de não falhar, no sentido de gravidez, é o DIU, né? Que é o dispositivo intrauterino. A gente vai ver todos os métodos contraceptivos, mas o DIU, eu acho que a chance de falha dele é de 1% só. Que é Mas o método mais 0,11. é o mais eficiente mesmo, assim, tipo, contra doenças e gravidez é a camisinha. É o mais eficiente contra doenças e contra gravidez. A camisinha é o mais eficiente. Mas a gente vai ver mais na frente a parte dos métodos contraceptivos, certo? Então, pessoal, além dessa parte que envolve o ato sexual, a gente tem que ter outras responsabilidades quando a gente atinge a maturidade sexual. O nosso corpo, ele passa por uma série de mudanças, uma série de transformações que fazem com que a gente sofra, com que a gente tenha algumas coisas no nosso corpo diferentes, né? Por exemplo, quando você atinge a maturidade sexual, como eu falei para vocês, você começa a produzir cheiros característicos diferentes do que você produzia quando você era criança. Então, você tem que ter muito mais cuidado agora com a sua higiene pessoal, né? A higiene pessoal é extremamente importante durante essa fase da vida e durante todo o resto da vida, né? A nossa vida toda a higiene é importante, mas nesse período é um período onde há muitas mudanças, então a gente precisa se preocupar bastante com essa parte de higienização. Normalmente, essa fase a gente tem uma produção muito grande de sebo, né? Por causa dos nossos hormônios. Então, aquela parte aqui, ó, que fica aqui entre os cotovelos, entre o joelho, aqui na parte de trás do joelho, nas virilhas, vai haver uma produção muito grande de substâncias que são mal cheirosas. Então, para você não andar fedendo, né? Que ninguém gosta de ninguém fedorento perto, você precisa o quê? Você precisa se higienizar com bastante cuidado, né? Você precisa tomar banho regularmente, você precisa utilizar desodorante e você tem diversas formas de cuidar do seu corpo. Por exemplo, os meninos devem, sempre que tomar banho, lavar o seu pênis corretamente. Vocês sabiam que no Brasil existe uma grande porcentagem de homens que têm o pênis amputado porque não lavam o pênis direito? Existem diversos casos de homens que desenvolvem câncer no pênis e tem que cortar o pênis fora porque não lava. Então, tipo, é um absurdo. Nós estamos, tipo, em Meu 2020. Deus, isso porra. existe? Nós estamos em 2020 e tem gente tendo o pênis amputado porque não lava. É tipo, sabe? Não tem. É uma É coisa. assim que se transmite HIV. Gente, é questão de senso, né? É questão de senso. Você não tem um senso. Você não tem o senso. Enfim, eu peguei a referência, hein? É, enfim, as meninas também, existem diversas doenças que ocorrem na genitália das meninas por falta de higiene, por falta de uma higiene mais acurada, né? Existem meninas que ficam com a vagina completamente mofada, cria fungo na vagina da menina porque ela não lavou e secou direito a sua genitália. Então, tem que ter bastante cuidado com esse tipo de coisa que acontece no seu corpo. Você tem que cuidar bem do seu corpo. O seu corpo é o seu templo, você tem que cuidar dele. Ninguém vai cuidar do seu corpo melhor do que você, porque você vive nele. Então, cuide bem do seu corpo, certo? Além disso, além dessa produção exagerada de sebo, outra coisa que pode acontecer é a produção exagerada de glândulas sebáceas no rosto. E aí vai gerar o quê? As acnes, né? As chamadas espinhas. Essas espinhas aí,
elas aparecem na adolescência. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Se vocês me vissem na adolescência, minha cara parecia uma pizza de tanta espinha que eu tinha. Eu tive, na verdade, não foi bem na adolescência, né? A minha adolescência eu quase não tive espinha, eu fui ter espinha já no final da adolescência. Por quê? Porque eu não sei, eu sou azarado. Eu já tinha quase 18 anos quando eu comecei a ter espinha. Isso é coisa de gente que não tem sorte na vida, tá? Enfim, é, essa. Pessoal, só um minutinho. Tio, então só parece com o meu irmão. Meu irmão foi começar a ter espinha nesses últimos 3, 4 anos. Antes ele não tinha, não. Pois é. Enfim, a gente não tem sorte, né? Algumas pessoas não têm sorte. Eu, por exemplo, fui ter espinha já bem tarde. E as minhas espinhas eram muito grandes. Tipo, minha cara ficou completamente destruída. Eu tive que tomar um remédio super forte, porque a minha cara ficou só o bagaço. E nascia muita espinha também no meu pescoço, atrás da orelha. Eu não conseguia dormir, porque quando eu deitava, as espinhas ficavam me incomodando, eu ficava machucado. E aí, isso foi uma fase muito. Eu vou chorar, gente. Brincadeira, eu vou chorar, não. É, Meu mas foi Deus! Eu quase acreditei. mas foi uma fase muito difícil, sério. Essa parte de Globo espinha. contrata. Então, é uma coisa muito, é uma coisa muito difícil porque baixa muito a autoestima da gente. E é uma coisa normal na adolescência, você tem um problema de autoestima, e você tem problema de autoestima, você se acha estranho, você se acha feio, isso é normal acontecer na adolescência, certo? Então você não é diferente da maioria das pessoas, a maioria das pessoas também passam por essa fase, certo? Então, pessoal, a última parte que tem aqui falando no livro de vocês é uma parte bem interessante e é uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu falei também para a turma do ano passado. É uma coisa que, como eu não convivi durante muito tempo com adolescentes, né? Até depois de eu ter deixado a adolescência, eu passei um bom tempo sem conviver com adolescentes. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Tanto na turma anterior a de vocês, né, no oitavo ano do ano passado, como na turma de vocês, que foi a questão do respeito que vocês têm com pessoas com sexualidade diferente, certo? Eu percebi, assim, no ano passado, quando eu conversei com os meninos sobre esse assunto também, né, a gente teve uma conversa super legal sobre essa ideia das sexualidades, né? Que hoje em dia é muito mais fácil de você conversar com pessoas da idade de vocês sobre sexualidade, né? E isso não envolve, como eu falei para vocês, não envolve só o ato sexual, né? Eu tô falando de pessoas que são cis, pessoas que são trans, é muito mais fácil de você conversar com vocês. Na minha época que eu estudava, e nem faz tanto tempo assim, tá com 10 anos que eu terminei o ensino médio, tipo, isso era um absurdo você conversar com as pessoas da minha época, com os alunos que estudaram junto comigo, isso, tipo, era muito difícil de você conversar. Existia ainda uma série de preconceitos e de falas que eram claramente homofóbicas, transfóbicas, tudo que vocês imaginarem. Então, tipo assim, as turmas que eu peguei até agora foram turmas bem tranquilas, assim, em relação a isso. Eu percebi que vocês são muito mais abertos a conversar com as pessoas, tentar entender o ponto de vista delas, e isso é uma coisa que eu achei muito bacana, porque mostra como vocês estão em um patamar muito mais evoluído do que eu estava na época que eu estudei esses assuntos. Então, eu achei isso muito legal, porque mostra que vocês estão aprendendo a ter respeito com as pessoas que são diferentes. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento, nem todo mundo é igual. Então, o que você tem que fazer é respeitar aquela pessoa. Ah, professor, eu não concordo com isso. Você não tem que concordar com nada. Você tem apenas que respeitar aquela pessoa. Se a pessoa é feliz daquela forma, você tem que respeitar. Se não tiver ferindo ninguém com as decisões dela, você não tem que chegar lá e jogar pedra na pessoa, né? Você tem apenas que respeitar. A pessoa está querendo ser feliz exatamente como você quer ser feliz. Então, essa parte aqui, eu fico muito satisfeito de falar com vocês, justamente por causa da mentalidade que vocês têm hoje em dia de
conversar bastante, de deixar a mente aberta para entender que nem todo mundo tem o mesmo pensamento, que nem todo mundo é igual, que as pessoas podem ter sexualidade diferente da de vocês e tá tudo bem, você não precisa gostar nem desgostar, você só precisa entender que aquela pessoa é daquele jeito e respeitar a decisão dela, certo? Então, essa parte, quando eu vi no ano passado, eu até conversei com gente, eu vou até pular essa parte, porque vocês já chegaram no ponto que o livro propõe, né? Que é essa questão do respeito que você deve ter com as pessoas que são diferentes de você. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês conversando sobre esse tipo de coisa, sobre a sexualidade, sobre pessoas que têm uma orientação diferente, e eu vejo que não existe um preconceito, não existe um deboche na fala de vocês, vocês tratam a pessoa normalmente, e isso é a melhor coisa que poderia ter em termos de sociedade, né? Uma sociedade onde as pessoas respeitam as outras. Então, aí, uma salva de palmas para vocês. Parabéns, que vocês evoluíram. Palmas, galera. Beleza, então, pessoal. Eu vou encerrar a reunião, eu vou encerrar a gravação aqui. E quem está na aula, por favor, não saia. Você que está assistindo depois, até a próxima aula. E você que está aqui, fique aí, não saia.